quando somos controlados pelo Senhor, nós temos mais e mais intimidade com Ele. Sabe por quê? Pois o agradamos, pois o obedecemos e o obedecemos em tudo. Esse é o estudo de número 1216 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus derrame bênçãos abundantes sobre a tua vida. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Quem é controlado pelo Senhor é submisso a Ele, é amigo dele e tem prazer em obedecê-lo. Vamos ao nosso tema, controlados pelo Senhor. Nosso texto base está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, que diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Controlados é sujeito, é comandado, é dominado, é se submeter ao controle, e guiado, como diz o versículo, é dirigido, é orientado, que obedece a controles ou comandos imediatos. Quem ou que tem controlado a tua vida? Já parou para pensar? A Bíblia ela nos ensina que quem tem ao Senhor deve ter a sua mente controlada por Deus, pois quem tem a mente controlada por Deus tem desejo de satisfazê-lo, tem desejo de agradar ao Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 5, a parte final diz assim: os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Quando nós somos controlados pelo nosso Deus, nós conseguimos andar, nós conseguimos viver em Espírito, nós nos submetemos a Ele. E quem tem a mente controlada por Deus encontra vida e encontra paz. Romanos capítulo 8, verso 6, a parte final diz: mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tem vida e tem paz aqueles que se deixam ser controlados pelo Senhor. Tem comunhão com o autor da vida, com o príncipe da paz, e recebe dele vida abundante, vida eterna e paz. A paz que excede toda a razão. E precisamos nos lembrar que ter paz não é ter ausência de conflitos, mas durante os conflitos consegue confiar que Deus está no controle, consegue descansar, consegue viver em paz. Paz com Deus. Quem tem a mente controlada por Deus consegue se submeter a Ele. Romanos capítulo 8, verso 7 nos prova isso. Diz assim: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Então quem é controlado por Deus consegue se submeter a Deus e é amigo de Deus, consegue obedecer ao Senhor, porque o ama e o teme acima de tudo. A mente controlada pela carne, ela é voltada para realizar as vontades da natureza carnal. Romanos capítulo 8, verso 5, a parte inicial diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. É importante sempre eu estar me analisando o que tem me controlado, porque se eu sou controlada pela carne, eu tenho a minha mente voltada para satisfazer os meus desejos carnais. E quem anda para agradar a si mesmo, sob a influência da carne, não anda para agradar a Deus, porque as vontades da carne são opostas à vontade do Espírito. Quem busca viver segundo a carne está separado de Deus. Romanos capítulo 8, verso 6, a parte inicial diz: a mentalidade da carne ela é morta. A busca para satisfazer os desejos da carne leva
a pessoa a estar separada de Deus, leva a pessoa à morte espiritual, pois ela vive para se agradar, ela vive para se satisfazer, sem se importarem se elas estão agradando ao nosso Deus e tendo certeza que elas estão fazendo o que desagrada a Deus, elas vivem fazendo a vontade da carne. Quem vive, quem anda segundo a carne, se torna inimigo de Deus. Romanos capítulo 8, verso 7, Paulo diz assim: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Nós lemos esse versículo anteriormente, porque a pessoa se torna inimiga de Deus, porque o foco dessa pessoa é satisfazer a sua carne, é satisfazer a si mesmo. Ela não se importa com Deus. Quem é controlado pela carne vive em função de suas paixões, como Paulo nos ensina em Romanos, no capítulo 1, verso 25 e verso 26 diz: porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo certinho, mas aí o que aconteceu? O pecado, ele contaminou o homem, e esse homem que anda segundo a carne, ele não anda para agradar a Deus, ele se entrega à idolatria, ele não se entrega a Deus verdadeiramente, e as paixões dele são vergonhosas, como a Bíblia nos ensina. E quem anda controlado por Deus é guiado pelo Espírito Santo. João capítulo 16, verso 13 diz: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, esse é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Guiado pelo Espírito Santo é como nós devemos ser aqui nesta terra. Nós estamos em Cristo quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, pois o nosso Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós fazemos o que agrada ao nosso Senhor. Os filhos de Deus são guiados pelo Senhor, são controlados por ele. Romanos capítulo 8, verso 14 diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, através do nosso Senhor, através do sacrifício do nosso Jesus lá na cruz do Calvário. Quando nós o recebemos, nós passamos a ter o direito de sermos filhos de Deus. Vamos ver esse versículo no Evangelho de João. João capítulo 1, verso 12 nos ensina: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Temos esse privilégio por crermos no nome do Senhor, no nome de Jesus, que é sobre todo nome, por termos o Senhor em nós, por termos a Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Temos o direito de sermos filhos do Deus Altíssimo, não por nosso mérito, mas pela graça do nosso Deus. Aleluias! E o Espírito Santo de Deus, ele testifica que eu, que você, que todos os que estão em Cristo Jesus, que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo ensinou aos irmãos de Roma que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Cristo, ele também ensinou que não estamos isentos de sofrimentos. Paulo, ele é um exemplo vivo disso. O nosso Jesus é um exemplo vivo. Os discípulos, os apóstolos, eles passaram por sofrimento. Então, quem está em Cristo Jesus, quem é filho de Deus, não está isento de passar por sofrimento. Mas, em todos os momentos, tem o Senhor, tem o Espírito Santo de Deus sustentando, auxiliando, tem a presença gloriosa dele conosco e nós podemos ter certeza que somos participantes da glória do Senhor. Nosso Senhor Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Lucas capítulo 4, verso 1 diz: pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto, nosso Jesus foi tentado pelo diabo. Ele enfrentou tentações, mas ele não foi derrotado. Ele não foi vencido, mas em todo o tempo, nosso Jesus venceu. E nele, nós somos mais que vencedores. Paulo foi guiado pelo Espírito Santo e ao invés de ir para a Ásia, o Espírito Santo levou para outro lugar. Vamos ver? Atos capítulo 16, verso 10. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Vamos nos lembrar que Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, eles foram obedientes ao Senhor e eles foram para Filipos, onde eles implantaram uma igreja lá na casa de Lídia, onde ocorreu transformação, libertação, cura e salvação de vida. Sabe por quê? Pois eles não andavam segundo seus próprios desejos, segundo seus projetos, eles andavam guiados pelo Espírito de Deus. O desejo deles era irem para a Ásia, mas o desejo de Deus prevaleceu, porque eles eram guiados pelo Espírito de Deus. Quem é controlado por Deus é controlado pelo seu Espírito e é transformado de glória em glória. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 17, verso 18 diz: o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados com glória crescente, de glória em glória, refletindo a glória do Senhor. O nosso caráter vai sendo transformado dia a dia através do Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos nos tornando mais e mais parecido ao nosso Senhor, ao nosso Mestre Jesus. Vamos nos lembrar que Pedro, ele foi guiado pelo Espírito Santo lá à casa de Cornélio. Atos capítulo 10, do verso 20 ao verso 22, disse: prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. O apóstolo Pedro, ele estava em Jope. Enquanto ele estava aguardando prepararem o alimento lá na casa de Simão, ele subiu para o terraço e lá ele teve uma visão de Deus. Era um lençol vindo do céu com vários animais impuros. E Pedro estava ainda
tentando entender aquela visão e ele recebeu a visita de homens, vindo da parte de Cornélio, o centurião romano. Esse Cornélio não era judeu, mas era temente a Deus. E em obediência, o que Pedro fez? Pedro foi com aqueles homens lá na casa de Cornélio e Deus agiu. Teve salvação, transformação, libertação e derramamento do Espírito Santo. Podemos também falar de Filipe. Ele foi um homem controlado por Deus. Imagina, ele estava pregando o evangelho lá em Samaria, onde muitas almas estavam se rendendo a Cristo. Atos capítulo 8, verso 5 ao verso 7 diz: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. A Bíblia relata que havia grande alegria lá na cidade, em Samaria, pois o Senhor estava agindo a favor daquele povo que outrora tinha sido muito idólatra, mas o Senhor demonstrou o valor de uma alma. Olha que interessante, pois ele mandou Filipe ir para um local deserto, porque naquele local um homem precisava ouvir sobre Jesus Cristo. Atos capítulo 8, verso 26 e verso 27 diz assim: então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Filipe não questionou ao Senhor, simplesmente ele obedeceu. Ele era controlado pelo Espírito Santo, e quando ele encontrou esse eunuco, ele falou da salvação. O eunuco estava lendo o livro de Isaías e Filipe explicou para ele, falou de Jesus, falou da salvação, e aquele homem creu. Ele foi batizado e logo após esse batismo o Espírito Santo arrebatou a Filipe e Filipe foi pregar em outro lugar. Quando nós somos controlados pelo Senhor, nós somos capacitados pelo seu poder, nós somos fortalecidos por ele. Efésios capítulo 3, verso 16, Paulo diz assim: oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo. E tem outra versão que diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Robustecidos é tornar robusto, ser fortalecido, ser revigorado, e nós somos fortalecidos e revigorados pelo poder de Deus atuando em nós através do Espírito Santo. Quando nós somos controlados pelo Senhor, a nossa carne, os nossos desejos carnais não nos vence. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Recebemos do Senhor poder, força, autoridade, recebemos do Senhor capacidade, armas espirituais para que a nossa carne não nos domine mais, porque é o Espírito
Santo que nos domina e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Vou começar a concluir. Quando nós somos controlados pelo Senhor, nós somos liderados, nós somos guiados, nós somos conduzidos por Ele e temos a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo do nosso Deus. E não vivemos mais para nós mesmos. Olha que Deus tremendo. Mas passamos a viver para aquele que nos chamou das trevas, que nos libertou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é o Espírito Santo de Deus que nos capacita em todos os momentos. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor Jesus. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.